Olá, aqui eu começo como comecei no vídeo anterior, no sentido assim de que quando a gente parte de um ponto, né, vamos dizer que um pontinho aqui, né, a gente parte um ponto A para ir para o ponto B. Vamos dizer que é algo que eu queira falar aqui e que seja provisório. Que seria um tema qualquer tema que vocês poderiam falar assim: ah, Vinícius, vamos falar disso, né? Tentar investigar alguma coisa a respeito, sei lá, né? É um tema às vezes complicado, que pode parecer difícil para as pessoas, porque, né, são vários autores, vários livros, muitos temas diferentes entre si, né? Bom, vamos lá, então, vou tentar apagar aqui, né, Então vamos falar assim de um tema muito complicado. Sim, vamos dizer, ele é difícil, né? Vamos falar de um tema complicadinho aqui. Religião. Então, muitas vezes tem que ir na raiz das palavras, né? Vem de... Isso aqui pode vir de reler, religar. Pode ter esses dois sentidos. Se você for no latim, né, seria latim relegere o... Então, na verdade, o que você, a gente, ou as pessoas que são, na verdade, religiosas, estão de fato querendo fazer religar, né? Então, vamos dizer que provavelmente está remontando uma, uma tradição, a qual a pessoa é fiel. O que é fiel? Fiel é justamente aquela que tem fé. Então ela acredita, né? Ela acredita. Vamos lá, recapitulando aqui de novo, né? Para a gente não ter nenhum problema nenhum problema para entendimento. Então, religião, ela vem de reler. Reler o quê? A própria vida, a própria história, né? Do latim relegere. Religar de um presente, do passado, algo que aconteceu há muitos anos, né? E que se aconteceu há muitos anos, isso provavelmente remonta a uma tradição religiosa, uma tradição, de alguma forma, que a pessoa é fiel, seja ela fiel ao budismo, ao islamismo, a qualquer religião, ao cristianismo. Então ela tem fé. Vamos lá, de novo. O que significa fé? Fé vem de fidelidade. Ela é fiel a aqueles princípios, né, que se baseiam em toda essa tradição, a qual ela vai
religar e vai remontar todinha aquela história. Bom, se aconteceu tal coisa no passado, alguém vem para nos salvar, ou aquela tradição que você fala assim, vamos retomar essa tradição aqui e tal, não sei o quê, porque isso é moralmente bom, nós podemos juntar com as pessoas, nós podemos comungar e tudo, né? Foi escrito assim na Sagrada Escritura, né, é, judaico-cristã, no budismo, seja oriental, algumas vindas do próprio Ocidente, da Grécia, o islamismo. Não precisa ser necessariamente fundamentalista, basta que você seja fiel ou a aqueles princípios, né? Então, você vai falar assim, bom, e isso tem comprovação científica? Eu vejo mais o fenômeno da religiosidade não como um fenômeno que tem que estar necessariamente em confronto com a ciência, porque quando você está falando disso, você está falando mais de questão relativos eu vou colocar uma palavrinha aqui, né? É, não sei se eu posso dizer dessa forma, mas a valores. Né? Porque quando você, vamos supor, chega aqui e vai, né, e coloca, bom, é um valor moral que prega, né? Vamos supor que você seja bom, sei lá, não vai comer crustáceo, que não deve fazer certas práticas. Então, são valores que são determinados não só pela religião, mas pela pessoa que cresceu naquela religião, seja lá qual for, e tudo, que elas vão variar entre si. Então não é que está relativizando a moral, trata-se da liberdade humana, cada um faz o que bem quiser, e que quando ela adere à religião, ela acredita, né? Ela é fiel àquela tradição para tentar religar e tentar entender a própria vida, a própria narrativa, né? Daquilo que ela viveu, daquilo que ela quer viver e quer experimentar e tal. E, bom, se a ciência prova, se ela não prova e tudo, para a pessoa tanto faz, porque a simples prática daquilo importa para ela, que faz sentido para ela, que faz sentido no interior dela, mesmo que aquilo seja total mentira, sei lá, né? E a gente não pode provar, não dá para falar que sim, não dá para falar que não, né? E se é do psiquismo ou de um coletivo, de um tal, também não dá para falar. Mas eu não sei a respeito, não entro em detalhes, mas eu só quero dizer que religião, o sentido é reler, ligar. Você quer remontar uma tradição, né? E quando a pessoa é fiel e diz que tem fé, ela tem uma certa fidelidade fidelidade a esses valores remontados, os valores das respectivas sagradas escrituras. Daquilo ali ela faz uma prática moral, né? Se religião de uma prática, vamos chamar assim, de praticar o bem, por exemplo, né? E tal. E é mais ou menos assim. Esse vídeo eu quis, é claro que é muito mais complexo isso no mundo, né? Mas assim, o que eu quis falar foi o simples, o básico, né? O básico de como a pessoa, ela mais ou menos, ou o grupo de pessoas vai assim entender esse posicionamento. Agora, sobre cada uma, sobre o que cada uma faz, sobre quais lugares que ela deve frequentar, sobre quais práticas, se ela deve agachar, se ela deve ficar de joelho, se ela deve ficar em silêncio, se ela deve pronunciar algumas palavras e tudo. Aí eu já também não sei, porque eu não conheço detalhes de cada uma das religiões existentes, tanto no Brasil quanto no mundo, etc. E esse vídeo é só para conversar um pouquinho e que
Na verdade, falei rapidamente de ciência anterior, mas na vida no geral, ninguém quer ficar só fazendo ciência e tudo. A gente quer viver. E viver é escolhas. E religião é um dos fenômenos que existe no mundo. Então, é isso, tá? Não curta o vídeo. E obrigado pela atenção. Espero que a reflexão seja de grande valia. E é isso.